Meus irmãos, a paz do Senhor. Pegue a sua Bíblia, por favor. Vamos a um texto no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Quero louvar a Deus por esta oportunidade, agradecer aqui ao nosso pastor presidente. Muito obrigado, pastor Gleidson. Que Deus abençoe muito a vida do senhor, a nossa pastora Neide. Quero abraçar aqui com alegria nosso pastor presidente de honra, pastor Amadeus, pastor Arineia, todos os obreiros, todos os irmãos nesta noite. Mateus capítulo 16, nós vamos ler versículo 15, versículo 16 e o versículo de número 18. Dentro da ideia que a igreja está revigorada para um novo tempo, eu quero fazer algumas observações nesse texto. Quero ser rápido e já devolvo o microfone em alguns minutos. Quantos encontraram Mateus capítulo 16, verso 15? Digam amém. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Versículo 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tudo que nós recebemos na vida espiritual é resultado do conhecimento que nós temos acerca de Cristo. Durante todo o ministério de Jesus aqui na terra, ele foi seguido por pelo menos 4 tipos de classes de pessoas. Seguiam Jesus os religiosos, seguiam Jesus os críticos, seguiam Jesus os necessitados e a multidão. Os religiosos seguiam Jesus para procurar nele falhas. Os críticos seguiam Jesus para apontar os seus erros e todos os defeitos naquilo que ele fazia. Os necessitados seguiam Jesus movidos pela necessidade. E a multidão seguia Jesus pelo movimento, sem conhecê-lo, sem envolver, simplesmente pelo fato de que ele estava fazendo alguma coisa. Se tudo aquilo que nós recebemos na nossa vida espiritual é resultado do conhecimento que nós temos acerca de Jesus Cristo, Jesus ele vai fazer algo agora com os seus discípulos, o que nós chamamos de uma pesquisa pessoal acerca do que as pessoas estavam achando acerca daquilo que ele era ou daquilo que ele estava fazendo. A Bíblia diz que eles vão para a região de Cesareia de Filipe. E na região de Cesareia de Filipe, Jesus pergunta para os discípulos: olha, o que os homens estão dizendo por aí que eu sou? E alguns dos discípulos disseram: Senhor, estão dizendo que tu és João Batista. Outros dizem que o Senhor é Elias. Mas tem outros por aí dizendo que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. E Jesus vai olhar novamente para os discípulos e vai perguntar para eles: e vós? O que vocês dizem que eu sou? Parece que eu vejo uns baixando a cabeça, tentando disfarçar, porque levados por muitas circunstâncias, os discípulos, em vários momentos da sua vida, eles oscilaram no conhecimento que eles tinham acerca de Cristo. Por exemplo, houve um momento que Jesus disse para eles assim: olha, vamos entrar dentro do barco e vamos passar para o outro lado. E eles foram. Mas a Bíblia diz que levantou-se uma grande tempestade. Jesus estava
dormindo. O texto original sugere que ele adormeceu, porque Jesus não dorme. A palavra dormir com adormecer é diferente. Para você dormir, você precisa parar o que você está fazendo para dormir. Mas às vezes o caminhoneiro, pastor Diosino, ele adormece no volante do caminhão sem parar o caminhão. Sabe por que Jesus não dorme? Porque ele nunca para de trabalhar. Ele adormece. E a multidão, agora os discípulos dentro do barco, balançado pelo vento que balançava o barco para lá e para cá, eles se sentiram ameaçados e começaram a lutar contra a força do vento. Talvez de repente um deles olhou e viu que Jesus estava dentro do barco, e foi até Jesus e disse: Senhor, não te importa que nós pereçamos? E a Bíblia diz que Jesus levantou e acalmou o vento e a tempestade e fez uma grande bonança. Os discípulos olharam uns para os outros e perguntaram: quem é esse? Que homem é esse? Porque o Jesus que eu conheço é aquele que, quando nós entrávamos na cidade de Naim, eles saíam com um cortejo fúnebre de um menino que era filho de uma viúva, e ele colocou a mão sobre o esquife e disse: menino, levanta e anda. E ele levantou. Que Jesus é esse que, quando nós entrávamos dentro de uma cidade, saía-lhe 10 leprosos e ele curou os 10? Agora esse homem aí eu não conheço. Porque o Jesus que eu conheço é aquele que purifica leprosos, é aquele que dá vista ao cego. O Jesus que eu conheço é aquele que dá voz ao mudo, é aquele que levanta o paralítico. O Jesus que eu conheço é aquele que dá força ao cansado, é aquele que multiplica as forças a quem não tem nenhum vigor. Agora esse Jesus que acalma vento e tempestade eu não conhecia. Os discípulos andavam com Jesus, caminhavam com Jesus, comiam com Jesus, mas eram oscilantes na sua convicção de quem de fato Jesus era. É por isso que no texto Jesus pergunta: agora eu quero que vocês me dizem, o que eu sou para vocês? Aí Pedro toma a frente, talvez pela a sua natureza sanguínea e afoito que ele era, e Pedro diz assim: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: Pedro, disseste bem, porque não foi carne nem sangue que te revelou, senão meu Pai que estás no céu. Por quê? Porque não há nenhum conceito humano, por mais estudioso que você seja, por mais formado que você seja, não existe nenhum conceito que se crie acerca de Deus baseado nas coisas da terra. Tudo que nós conhecemos acerca dele nos é dado por intermédio do nosso relacionamento com Deus. E Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: Pedro, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deixa eu fazer uma observação para você entender aonde eu quero chegar. Jesus está falando sobre a edificação da igreja, que é o segundo maior projeto do coração de Deus. E essa edificação da igreja, ela se dá pela convicção que Pedro tem acerca de que Jesus era de fato o Cristo. Ou seja, a igreja está edificada baseada na convicção de Pedro. Qual é? Jesus é de fato Cristo. Quando Pedro externou para Jesus o conhecimento que ele tinha acerca da essência, que de fato ele era o Cristo, Jesus disse: opa, espera aí, a igreja será edificada com base nesse conceito, porque eu não posso ser considerado igreja se eu não conheço Jesus de verdade. Jesus disse: Pedro, sobre a convicção que você tem acerca de mim, eu vou edificar a igreja. Agora preste atenção, existem duas interpretações acerca de igreja. A interpretação básica da Bíblia é igreja, local onde se ajunta pessoas motivadas por uma fé que os leva a adorar um único Deus. A igreja é isso aqui, ó. Mas a aplicação mais sistemática da Bíblia vai dizer para nós que igreja é isso aqui. Porque Paulo diz em 1 Coríntios,
capítulo de número 6, versículo 19: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e que Deus habita em vós? Ao mesmo tempo que igreja é toda essa imensidão de templo, a igreja sou eu, a igreja é você, a igreja é esse irmão que está sentado do seu lado, independente da marca da roupa, independente da classe social, independente da cor, independente se ele veio aqui para cultuar num carro, de a pé, de bicicleta. Não há nada que desfaça o mérito dele ser constituído como igreja de Cristo, a menos que ele não reconheça Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Então, se nós somos a igreja, Jesus está dizendo: Pedro, eu vou edificar esta igreja. Agora, irmão, preste atenção. Existem duas formas que Deus trata com a igreja. Jesus está dizendo: Pedro, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E quando Jesus usa essa expressão, Jesus está usando a igreja no seu CNPJ, que é o ajuntamento de pessoas. Quando a Bíblia diz lá em Atos que a igreja estava orando, a Bíblia está falando de ajuntamento de pessoas. Quando a Bíblia fala que a igreja é uma igreja vitoriosa, a Bíblia está falando do ajuntamento de pessoas. Quando a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, a Bíblia está falando de nós aqui, do ajuntamento de pessoas. É o CNPJ. Mas para prestação de contas é no CPF. É igreja eu, é igreja você, é igreja você, é igreja você. Cada um de nós aqui somos um edifício que fomos edificados com base em uma palavra. A palavra é: nós fomos constituídos igreja do Senhor. É por isso que o diabo se levanta e nós estamos avançando. É por isso que vem leis para parar e nós estamos avançando. É por isso que o diabo olha e diz: vou colocar máscara, porque com máscara eles não adoram. Mas nós somos igreja, e quem é igreja adora com máscara, quem é igreja adora sem máscara. Por mais que o inferno se levante, nós estamos avançando. Baseado no conhecimento que nós temos acerca de Cristo, nós fomos constituídos como igreja. Mas dentro da pergunta que Jesus faz para Pedro: Pedro, o que dizem por aí os homens que eu sou? Observe, essa pergunta ela é dividida em dois tempos. Jesus está perguntando acerca daquilo que os homens estão dizendo sobre ele. Observe que a pergunta ela é universal, ela abrange de forma geral. Jesus está perguntando para aqueles que não o conheciam, que não andavam com ele, que não comiam com ele. Jesus está perguntando sobre aqueles que não tinham com Jesus a mesma proximidade que os discípulos tinham. Então preste atenção, existe um conceito que é criado acerca de Jesus, baseado na distância que nós estamos dele. Porque os discípulos vão responder: Senhor, estão dizendo que o Senhor é João Batista. Não me conhecem. Outro diz: Senhor, estão dizendo que o Senhor é Elias. Mas Jesus não era Elias. Outro discípulo diz: Senhor, estão falando por aí que o Senhor é Jeremias. Mas Jesus não era Jeremias. Ou seja, o fato das pessoas, dos homens, não se envolverem com Jesus e determinarem uma certa distância, trouxe para eles uma convicção errada de quem de fato Jesus era. Porque com Jesus é assim: quanto mais perto dele nós estamos, mais nós o conhecemos. Aí ele muda a pergunta: pera lá, se aqueles que não convivem comigo, não têm intimidade, não têm proximidade, não têm relacionamento, têm um conceito acerca de mim, agora eu pergunto para vocês, vocês que andam comigo, vocês que comem comigo, vocês que dormem comigo,
Vocês que vão para o culto na terça, você que vai para a congregação na quinta, você que participa da escola dominical, você que tem uma credencial de membro, você que é obreiro, você que é pastor dirigente, você que é membro, você que canta, você que prega, você que toca, você que ensina. Aí Jesus pergunta: e para vocês, o que eu sou? Será que o nosso relacionamento com Deus é tão forte acerca dele, a ponto das opiniões dos outros mudarem o nosso conceito sobre ele? A Bíblia diz que a fama de Jesus corria pela Síria, pela Judéia, pela Galiléia, Cafarnaum, aldeias, sinagogas, províncias. A fama de Jesus chegou até Herodes, o tetrarca. E aonde a fama de Jesus chegava, as pessoas criavam um conceito acerca dele. Chamaram, pastor Gleidson, Jesus de um perturbador de Israel. O que é fama? Fama é um conceito que se cria sobre alguém, embora não o conhecendo. Só porque preste atenção. Essa definição que a fama traz, quando nós não o conhecemos, pode gerar em nós um preconceito. O que é o preconceito? Preconceito é uma opinião desfavorável que não é baseada em dados objetivos, mas que é baseada unicamente em um sentimento hostil, motivado por hábitos de julgamento ou generalizações apressadas. O que é preconceito? Antes, conceito, juízo. Preconceito, pastor Mendanha, é criar um juízo, um julgamento acerca de alguém antes de o conhecê-lo. Nós temos 2 níveis de conhecimento acerca de Jesus. Daqui a pouquinho eu vou chegar na igreja. Escute, estou introduzindo. Conhecimento daqueles que não tinham com ele um relacionamento, que expressaram que Jesus era o que na verdade ele não é. E o conhecimento dos discípulos que andavam, comiam e tinham relacionamentos com ele. Só porque às vezes, nem sempre aqueles que andam com Jesus o conhecem de verdade. Mateus capítulo 14, versículo 26. Nós temos o encerramento do milagre da multiplicação. Pensa num culto que foi bom, demorado, a ponto dos discípulos dizer: Senhor, despede o povo para que eles vão embora, comerem, porque já estão conosco há 3 dias, e papapá, e ppp. E aí Jesus faz a multiplicação, de repente o povo começa a ir embora, e a Bíblia diz que ele vai orar. Porque tem pessoas que continuam o culto depois que o culto acaba, mas tem para muitos que o culto termina na igreja. Jesus saiu de um culto onde ele fez milagres, e quando o culto terminou, ele subiu no monte e foi orar. Porque o culto não acaba 9 horas, o culto não acaba 10 horas, o culto não acaba 11 horas, o culto acaba no templo, mas ele continua na sua casa. Quando você vai embora, abre a porta e entra para lá. Ele olha para os discípulos e fala assim: pode ir embora. E os discípulos entram no barco e vai. Quando Jesus termina de orar, ele volta para a praia, não tinha mais barco. E a Bíblia diz que ele vai pisando por cima das águas. Lá no meio do mar, os discípulos lutando com a tempestade. E Jesus vem caminhando por cima das águas. A tempestade balançando o barco para lá e para cá, e Jesus caminhando por cima das águas. As águas que ameaçavam o barco de afundar, e Jesus vem caminhando por cima das águas. O que mais amedrontava os discípulos ali era a possibilidade de as águas entrarem dentro do barco e o barco afundar. E Jesus vem caminhando por cima das águas, como alguém que está dizendo assim: ei, tudo aquilo que está colocando medo em você, tudo aquilo que está amedrontando a sua vida, tudo aquilo que está amedrontando a sua casa, eu pego, coloco debaixo dos meus pés e piso em cima. Você podia ter melhorado esse glória aí.
Na quarta vigília da noite, os discípulos olham, de repente Jesus vem caminhando por cima das águas. Eu não vou entrar na aplicação do texto, porque existe uma cultura empregada sobre esse texto, de um Deus que assombrava os marinheiros. E agora de repente Jesus vem por cima das águas, e eles olham, e a Bíblia diz que assustados, eles dizem: é um fantasma. Peraí, mas eles não conheciam Jesus? Eles não andavam com Jesus? Eles não comiam com Jesus? Eles não tinham... Eu estou falando de discípulo. A palavra discípulo, pastor Mendanha, na aplicação do grego é o que aprende. O discípulo é aquele que está ao pé do mestre. Tudo que o mestre faz, o discípulo faz também. Então qual é a ideia que se cria do discipulado? É passar um caráter, uma formação. A ideia de discípulo é essa. Os discípulos são aqueles que herdaram de Jesus características. Só porque aqueles que estão próximos não o reconhecem. Por quê? Por causa do vento, por causa da tempestade, por causa das circunstâncias. Irmãos, nós não podemos ser considerados igreja do Senhor se a circunstância determina na nossa vida quem Ele é. Independente do problema, pastor Amadeus, Ele continuará sendo a pedra que sustenta a igreja, que me garante a vitória. Ah, meu irmão, nenhum corona, não é crise, não é circunstância, não é problema que vai determinar quem Ele é para mim. Eu preciso ter convicção de verdade de quem Ele é. Será que o nosso relacionamento com Deus é tão raso assim, a ponto de uma tempestade tirar de nós a convicção de que Ele é Cristo? Então observe, os discípulos estão apresentando para Jesus uma oscilação no seu conhecimento. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Uma igreja que está revigorada para um tempo que vem com a promessa de ser um tempo de vitória, um tempo de conquista. Nós precisamos, no mínimo, conhecê-lo. Quem é Jesus para você? Olhando para o irmão que está do seu lado, a forma como ele adora, a reverência que ele tem no culto, a aplicação que ele tem no horário de chegar, a maneira dele cultuar a Deus, a postura dele. Quem é Jesus para ele? A forma como alguém senta no banco da igreja, o pastor está pregando, ele está mascando chiclete, está mexendo no celular, aí a pergunta fica: quem é Jesus para você? Será que de fato nós somos igreja, tendo base num relacionamento que às vezes não nos convence de quem Ele é? Porque se eu sou discípulo, eu preciso saber quem Jesus é. Se eu carrego uma Bíblia, eu preciso saber quem Jesus é, porque senão a minha crença é vã. Se eu tenho uma credencial de membro, eu preciso no mínimo conhecer Jesus. Se eu sou um obreiro, eu preciso pelo menos conhecer quem Ele é. E a pergunta de Jesus para você nessa noite é essa: quem eu sou para você? Que conhecimento é esse que eu tenho acerca de Cristo? Que as pessoas olham: ah, eu não vou no culto hoje. E o pastor falou muito bem aqui, irmãos. Esse tempo está criando uma safra de crentes virtuais. E eu fui na casa de uma irmã esses dias, pastor Gleides, um dia de sábado, era Desperta Jovem. Ela ligou o celular no culto, colocou em cima da pia e foi lavar roupa. Que culto é esse? Que conhecimento é esse que nós temos acerca de Cristo? Que nem que seja em casa eu consigo parar 1h30 para dizer: pera,
Se eu não posso cultuar na igreja, eu vou pelo menos fazer da minha casa uma igreja. Jesus pega na mão dos discípulos, eu termino em 10 minutos. Jesus pega na mão dos discípulos e a Bíblia diz que ele vai para Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe ficava no sopé do Monte Hermon. O Monte Hermon era banhado pelo Rio Jordão. E o Rio Jordão tem 3 nascentes. E uma das nascentes do Rio Jordão chama-se Pânias. A derivação da palavra Pânias, a palavra Pan, que foi constituído como um Deus que era adorado na região de Cesareia de Filipe. Uma pedra no centro da cidade foi instituída como coluna para a adoração do Deus Pan. Segundo a cultura, o Deus Pan era um Deus metade homem, metade bode. Naqueles filmes de mitologia, aquele Deus que andava com a flautinha na mão, que simbolizava a alegria, mas que quando chegava a noite, ele se transformava e causava pânico nas pessoas. Daí a origem da palavra pânico. Cesareia de Filipe era o centro da adoração ao culto pagão. Jesus pega os discípulos, leva para Cesareia de Filipe, coloca eles, Sandy, em um ambiente dominado pelo pânico e pergunta: aqui, quem eu sou para vocês? Porque ter um conceito de Cristo em Jerusalém é fácil. Ter um conceito de Cristo na Judéia é fácil, irmão. Ter um conceito de Jesus Cristo aqui dentro é fácil demais. Aqui eu canto, aqui eu não xingo, aqui eu não minto, aqui eu não dou calote, aqui eu não passo cheque sem fundo. Então o conceito aqui dentro é muito bom. Agora, Cesareia de Filipe, representando o mundo lá fora, dominado por um Deus que tem causado pânico nas pessoas. Jesus pergunta para você: quem eu sou para você lá fora? O negócio aperta, né, irmão? E eu queria pregar uma mensagem bem light aqui, mas eu preciso dormir hoje. E se eu não falar, Deus vai puxar minha orelha. Porque aqui é muito fácil, o conjunto canta bonito. O irmão Luiz Henrique canta bonito, o pastor Gleides prega, Deus usa, é uma bênção, eu sou edificado. Mas e quando o pânico bate na porta? Quando a dúvida bate na porta? Quando a pandemia vem? Quando a crise chega? Quando a enfermidade vem? Quando a escassez, aí quem ele é para nós? A igreja que é revigorada para um novo tempo é uma igreja que não muda o conhecimento acerca de Cristo pela circunstância que surge. Meu irmão, o diabo pode estabelecer projeto, o diabo pode criar leis, mas nada vai arrancar de nós a convicção que nós temos acerca dele. Ele é o Cristo, ele é a pedra, ele é a fundação, ele é o alicerce. O vento sopra, a igreja balança, mas nós continuamos firme, aguardando o arrebatamento da igreja. Quem pode adorar? Você pode levantar sua mão nessa noite. Você que é igreja, você que conhece a Jesus, você que tem intimidade com Ele, você que tem relacionamento com Ele, você pode adorar Ele agora por 1 minuto. Pode. Não deixe o diabo arrancar de você a convicção. Não deixe o inimigo tirar de você a certeza. Ei, nós somos igreja e nós estamos revigorando.
Só quem está sentindo Ele aí, adore, adore, adore. Só quem está sentindo Ele aí, adore. Eu quero ver a igreja do Senhor. Só quem está sentindo a presença dEle. Deixa eu ver, cadê? Eu quero conhecer Jesus. Levante a sua mão nessa noite. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Recalaios mente de calava sérgia. Levante a mão e glorifique a Deus aí, meu irmão. Você está sendo revigorado nessa noite. Você está sendo fortalecido nesta noite. Ainda há muita coisa para a igreja fazer. Há um caminho amplo para nós caminharmos. Ainda há muitas almas para ser alcançadas. Sinta o vigor de Deus sobre a sua vida aí agora. Sinta a força de Deus sobre a sua vida aí agora. Adore. Só quem está sentindo. Só quem está sentindo. Salai, adora. Simão Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Sabe por que a igreja está edificada para o novo tempo, meu irmão? Porque a igreja tem uma fundação. A igreja tem uma base. Salmo 118, 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Sabe qual é que é a fundação da igreja? É Cristo. Sabe aquele homem que edificou a casa na rocha, em Mateus 7, que bateu o vento, bateu a tempestade e a casa ficou firme? Irmão, pode soprar o vento que for sobre a igreja, podem até fechar o templo, mas a igreja continua aberta para receber a presença. Sabe por que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? Eu vou terminar aqui. É mais ou menos assim, ó. Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Fica de pé. Não dá para comparar, não dá para imaginar o seu grande poder. E aí, Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Vem, conjunto, me ajude. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Qual é o nome dele? Jeová, Deus de vida, de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová vai mudar a sua história. Quem crê, quem crê, quem crê? Olha o que acontece quando Ele faz. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz a água subir,
meu irmão. Você pode levantar sua mão para cima nessa noite. Segura ela lá em cima. Isso. Eu estou sentindo uma unção de Deus sobre este lugar essa noite, meu irmão. Vai dando glória aí que Deus vai revigorando a sua vida. Você pode ter entrado aqui meio fraco, mas Ele te coloca de pé hoje. Se você é a igreja, sinta a presença dEle te enchendo aí. Sinta a presença dEle te enchendo aí. Sinta a presença dEle te enchendo aí agora. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Isso, isso. Se você é batizado com o Espírito Santo, dá lugar que Ele vai te encher. Ele faz o que Ele quer, soberano. O infinito, oh, glória. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová vai sendo edificado pela presença de Deus aí. Vai sendo fortalecido pela presença de Deus aí. Se você conhece Jesus, Ele já está te revigorando. Ele já está te revigorando. Tu é igreja, tu não vai ficar para trás. Quando Deus quer fazer, Chuia, bora. quando manda a mensagem, faz promessa entregar. Ei, Faz obedecer, faz a água subir. E se Ele funcionar, vai explodir. Ele sempre resolve. Sem querer união, pega o homem sem Deus e derrama o céu. O seu braço é capaz De parar o problema. Esse é o Deus do Deus. Oh, glória. Escute. A igreja está revigorada, pastor Josino, porque ela tem uma base. Segundo, a igreja está revigorada porque ela tem um engenheiro. Sabe quem foi que te edificou na rocha? Foi ele. Pastor Edivânio, por mais que o engenheiro seja bom, ele pode cometer erros, mas Jesus não erra. Ele disse assim: olha, eu vou edificar a minha igreja. Você tem a marca do engenheiro soberano na sua vida, que te constituiu como igreja do Senhor. Não há falha, não há erro, não há variação, não há dúvida na sua vida. Você foi estabelecido por Ele. Terceiro, sabe por que a igreja está revigorada? Ela tem uma base, ela tem um engenheiro soberano. Jesus disse: eu vou edificar a minha igreja. A igreja tem um dono. Tem uma expressão no Antigo Testamento que Israel é considerado como a menina dos olhos de Deus. Tem um historiador que chama-se Mai Pirman. Ele fala que a expressão menina dos olhos de Deus. Cadê? Vem cá, Kawara, vou usar você. Ele fala que a expressão usada como menina dos olhos de Deus significa: Deus está tão próximo da nação de Israel, a ponto de eu poder ver o reflexo dele nos meus olhos. Quanto mais perto eu fico da minha filha, mais eu me vejo dentro do olho dela. Sabe por que você é menina dos olhos de Deus? Porque você está face a face. Eu vou repetir para você dar um glória mais alto. Sabe por que você é menina dos olhos de Deus? Sabe por que Satanás não te toca? Ele te rodeia, ele ruge, ele grita, ele espuma a boca. Mas sabe por que ele não toca na sua vida, pastor Edir? Sabe por que ele não toca na tua casa? É porque nós estamos face a face com ele.
Não é a igreja que tem as portas contra o inferno. Jesus disse: é o inferno que precisou construir portas para se defender da igreja. Eu vou melhorar, irmão. Eu termino aqui, irmão. Não foi a igreja que precisou construir portas com medo do inferno. Foi o inferno que precisou construir portas com medo da igreja. Porque senão nós vamos passar por cima. Obrigado, pastor. Amém.